Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Seu dono da casa, eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por 3 vezes, o evangelista Mateus expressa que Jesus fez este apelo aos seus discípulos: não tenhais medo. E por mais de 360 vezes na Sagrada Escritura aparece esse convite: não tenhais medo. É quase que um pedido a cada um de nós. Mais de 360 vezes são os dias que nós temos durante o ano. É esse pedido, todos os dias, a nós: não tenhais medo. Tem aquele medo que nos é ensinado, tem aquele medo que cada um de nós traz dentro de si. Todos nós temos os nossos medos. A criança tem o seu medo, que não é ensinado, o medo do escuro, tem o medo do desconhecido, o medo que os pais se afastem dela. O jovem, o adolescente traz os seus medos de não ser aceito, medo de ser diferente, medo de pensar diferente.
medo em relação ao futuro. O adulto traz os seus medos, medo de não dar conta, medo de não conseguir trazer o pão para dentro de casa, medo de chegar ao final do mês e não ter condições de pagar as suas contas, medo de fracassar. O idoso traz os seus medos, medo do abandono, medo de ser esquecido, de ser deixado de lado, medo da doença, medo da morte. Todos nós trazemos os nossos medos. E por isso que a palavra hoje é dirigida a cada um de nós. Não tenhais medo. Por quê? Porque o medo é o maior oposto do amor. Não é o ódio, a oposição do amor. É o medo. Porque com medo nós nos fechamos, com medo nós nos escondemos, com medo nós fugimos. Por isso que a palavra do Senhor vem a cada um de nós, neste mundo onde todos os dias se fabricam novos medos. A palavra de Deus vem dizer ao nosso coração: não tenhais medo. E cada um de nós, nesse dia, é chamado, adiante do Senhor, a colocar os seus medos. E se nós, com a graça dele, enfrentamos os nossos medos, não é porque nós somos corajosos, não é porque a força vem de nós, mas sim é a confiança que nós somos chamados a ter na palavra do Senhor. Não na minha força, não na minha coragem, mas na palavra do Senhor. Ele merece a nossa confiança. Ele sim cumpre as suas promessas. Não tenhais medo. Por quê que o Senhor nos promete isso? Por causa que Ele vai estar presente na vida de cada um de nós. Diante das dificuldades que a vida não nos poupa, diante dos medos que todos os dias chegam e visitam os nossos corações, a palavra de Deus vem dizer a cada um de nós, nesta manhã: não tenhais medo. E a bondade de Deus é tão grande que envia intercessores, pessoas que na vida também tiveram os seus medos, mas confiaram na palavra do Senhor. Por isso que hoje nós celebramos, como comunidade, a festa de São Bento. Como dizia no início, que já traz no seu próprio nome aquele que é bendito. Diante de tanto mal que existe no mundo, aquele que diz bem, aquele que traz na sua vida a bênção de Deus. Eu acredito que, como comunidade, ao olharmos a figura de São Bento, nos ajuda a renovar a nossa confiança em Deus. Assim como São Bento, alguns padres, mas muitos e muito mais, leigos, homens e mulheres, diante de tantos medos que existiam na época, resolveram se consagrar a Deus. Alguns atravessavam os mares para ir em direção a Jerusalém, e naquelas pequenas grutas, naquelas montanhas, ali dedicaram a sua vida inteiramente a Deus, na solidão, numa vida isolada. Mas São Bento, que passou por essa experiência, quis algo diferente. Tem aqueles que necessitam se isolar, que necessitam buscar, refugiar o silêncio. Mas tem aqueles que são chamados não a se isolar, não a viver na solidão, mas viver servindo a Deus dentro da comunidade.
Então, São Bento funda no Oriente essa experiência de entrega a Deus, de consagração a Deus, como comunidade. Pessoas que têm o mesmo propósito, padres, leigos, leigas, para viver os conselhos evangélicos de uma forma comunitária. E assim nasce, dentro do Ocidente, essa experiência comunitária de servir a Deus, se encontrando para rezar, se encontrando para trabalhar juntos, se encontrando para viver em comunidade, na correção fraterna, iluminados pela palavra de Deus, marcando o seu dia pelo trabalho, pelo esforço. Eu acredito que que são as novas comunidades, se não recuperar essa inspiração do Espírito Santo que fez com que alguns homens, assim como São Bento e a sua irmã gêmea, escolástica, fizeram há muitos anos atrás. Servir a Deus, encontrar a Deus dentro de casa. Na experiência de uma vocação que vocês já escolheram, como pai, como mãe de família, mas não somente dentro de casa, mas também dentro da comunidade. Quantos de vocês aqui se esforçam? Quantos de vocês aqui entregam não somente o seu tempo, mas aquilo que ganham também, com o seu trabalho, com o seu suor, com o seu sacrifício? Quem sabe quantos de vocês se privam de algo para si, para a família, para dar à comunidade? Porque no fundo, o que estão fazendo? Uma confiança em Deus. Não confiando naquilo que tem dentro do bolso, não naquilo que tem dentro, quem sabe, de uma conta, mas confiando em Deus, colocando a sua confiança em Deus. Por isso que aqui se doam, por isso que aqui participam, por isso que aqui investe o seu tempo e aquilo que Deus dá para vocês viverem durante o mês. Esses dias, dentro de um retiro, um padre que estava nos acompanhando dizia que o Senhor vê e sente o cheiro daquele perfume que Maria, quando Jesus estava naquela casa, entra e derrama todo aquele perfume. Mas Deus também sente e vê aquele cheiro do pastel. Que aquela pessoa gasta todo o seu tempo na cozinha de uma paróquia, de uma quermesse, de uma comunidade, ali fritando um pastel para conseguir fundos para manter a paróquia, para manter a comunidade. Deus vê e Deus sente aquele perfume da limpeza. Que alguém que chega antes na comunidade, abre, limpa, aquele perfume do banheiro. Aquele perfume que às vezes nós imaginamos que foi limpado sozinho o banheiro. Não, mas teve alguém que chegou lá. Talvez nós não vemos, mas Deus vê e Deus sente também aquele perfume. Assim como Deus sente o perfume do incenso que nós estamos usando aqui nessa Eucaristia. Então, quantos perfumes que Deus vê e sente da limpeza, daquele tempo que eu dediquei para a comunidade, e quem sabe ninguém viu, ninguém disse obrigado, mas Ele viu, e Ele é um bom pagador. Ele sim sabe reconhecer os nossos esforços. Então hoje nós queremos pedir a intercessão de São Bento, que viveu essa simplicidade, querendo assumir comunitariamente a sua entrega a Deus. Por isso que eu acredito que vocês também têm como baluarte esse santo, que viveu essa experiência comunitária de serviço a Deus. Não todos são chamados,
a viver de uma forma comunitária essa experiência a Deus. Assim como não todos são chamados à vida matrimonial, não todos são chamados a uma vida religiosa, mas quem foi chamado, peça a Deus a graça de viver essas pequenas coisas, esses pequenos gestos, que às vezes não são visíveis aos outros, não são reconhecidos pelos outros, mas esses chegam até o olhar de Deus e chegam até o coração de Deus. Que São Bento possa continuar intercedendo pela comunidade.